A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso 62º dia da nossa leitura anual da Bíblia. Então eu gostaria de falar sobre o capítulo 30, 31 e 32. Gente, está chegando agora realmente o final da vida de Moisés. Moisés vai citar aqui nesses 3 versículos, ele vai começar dizendo no capítulo 30, na verdade, mais uma profecia do que necessariamente um conselho. E aí ele vai falar no próximo capítulo, no 31, a respeito da substituição de Moisés saindo e Josué entrando no lugar de Moisés. E no capítulo 32, ele vai deixar escrito exatamente sobre a sua morte. Lógico que não foi Moisés quem escreveu sobre a sua morte, alguém deve ter escrito, provavelmente Josué. E aí ele vai falar sobre a sua morte, vai fazer o seu cântico, tão conhecido Cântico de Moisés. Eu coloquei um videozinho aí, eu gostaria que, se você quisesse, você pode ver o vídeo dos 2 cânticos lá de quando ele passou o Mar Vermelho, Êxodo capítulo 15, e agora o segundo cântico, quando ele já está se despedindo do povo. Tá certo? Então vamos começar aqui com o capítulo 30, que na realidade ele serve mais como uma profecia, porque é dito assim, quando vocês, Deus falando com Moisés, Moisés passando isso para o povo, quando vocês, foi falado lá no outro capítulo, só para a gente compreender, sobre bênção e maldição. E aqui agora, diante da maldição, eles sofrem tudo aquilo que vocês já leram lá no capítulo 29. E aí agora, quando eles se arrependem, Deus usa de misericórdia. Por isso que vai falar isso aqui. Quando vocês retornarem ao Senhor, então o Senhor teu Deus, Ele mudará a tua sorte. Se vocês Deus vai compadecer de vocês e vai ajudar vocês novamente. Então no versículo 9, ele vai dizer assim que Deus, ele dará para vocês abundância em todas as suas obras, em todas as obras das suas mãos, e no fruto do seu ventre e no ventre dos seus animais serão abençoados. Deus mais uma vez mostrando aí a sua misericórdia. E o grande segredo, meus irmãos, de praticamente todo o Pentateuco, essa é a última parte do Pentateuco, é o 5º livro do Pentateuco, a última parte do último livro. E no versículo 10 vai revelar praticamente o resumo de tudo, que vai dizer assim, no versículo 10, se vocês derem ouvidos à voz do Senhor, 10 do versículo do capítulo 30, tá? Se vocês derem ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, tudo vai bem para você, as bênçãos irão te alcançar. E no versículo 11 fala que esses mandamentos que hoje eu ordeno, eles não são difíceis e não estão longe de vocês. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa abundância que está sendo citado no versículo 9, a abundância de todas as coisas, elas vão acontecer se vocês derem ouvidos ao Senhor. E isso não é difícil, isso é para cada um de nós, para cada um de vocês. Então, praticamente, ele vai dizer isso. E aí ele vai continuar esse grande trecho do capítulo 30 que fala assim, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. E aí ele vai dizer o que é a bênção e vai dizer o que são as maldições novamente, não é? E vai falar que a decisão ela é muito pessoal. No capítulo 31, como eu já citei aqui, agora é a passagem de Josué assumindo o lugar de Moisés. Parece uma novela, né? Parece um filme. É uma tristeza porque Moisés está se despedindo e uma alegria porque agora vai começar os livros históricos. Amanhã é o nosso último dia de leitura de Deuteronômio. E aí, depois de amanhã,
começa então os livros históricos, sendo que Josué é o primeiro livro histórico. Então Moisés está saindo, Josué está entrando. E aí, nesse capítulo 31, Moisés tem 120 anos de idade. E aí ele está fazendo essa despedida. E a despedida é que ele fala para dois ouvintes, ele fala para o povo: olha, vocês precisam ser fortes. E aí ele vira para Josué e fala: Josué, seja forte, seja corajoso, não abra mão, você precisa ser corajoso. É uma grande despedida, né? E aí Deus vai e chama Josué. Esse trecho aqui, gente, é especial demais. Josué e Moisés vão lá para a tenda e aí Deus fala com eles a respeito dessa profecia. Falou: esse povo vai me abandonar, esse povo vai continuar idólatra, esse povo vai ser levado cativo, eles vão ser escravos, aí vai falando um monte de coisa para Josué. Então, a instrução que é dada ali para Josué é uma instrução muito forte. E aí Deus fala com Moisés, fala: Moisés, presta atenção, toda a instrução que você falou, agora você vai fazer uma música e através da música você vai ensinar as pessoas. Gente, a música ela tem um potencial, ela tem um poder especial. É por isso que a música ela fala muito dos ensinos. Então a pessoa começa a cantar e começa a proclamar. Quantas músicas na nossa conversão a gente não aprendeu, que a gente não esquece até hoje, a respeito das verdades de Deus. Quantas músicas lindas tem milhares e milhares de anos. Essa aqui mesmo que Moisés está cantando, que vai cantar, que é todo o capítulo 32 praticamente, são ensinamentos seríssimos que vão sendo passados de pais para filhos, de forma de cânticos, de formas de músicas, são verdades cantadas. Então, existem dois cânticos de Moisés, né? Lá de Êxodo, no capítulo 15, que vai falar que um cântico de alegria, de exaltação, de glorificação, porque eles tinham acabado de sair do Egito, acabaram de passar o Mar Vermelho e Moisés faz um cântico. Agora, este novo cântico é um cântico de testemunho, é um poema profético, é um poema doutrinário, e ele é proferido, essa música, lá no monte chamado Monte Nebo. Então, todo o contexto é um alerta e um testemunho para o povo de Israel. E aí Deus vai e chama Moisés no monte. Olha só, gente, depois que ele canta, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, agora você precisa ir embora. Olha o que diz aqui no versículo 48 desse capítulo 32. Naquele mesmo dia, depois do cântico, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe. Você vai ver a terra de Canaã. Gente, que cena difícil, né? Você vai ver a terra de Canaã, que os filhos de Israel, que eu dei aos filhos de Israel, e você vai morrer no monte, o qual terá subido, e vou te recolher ao teu povo, como eu fiz com Arão, teu irmão. E aí Deus vai relembrar o porquê, mais uma vez, que Moisés não vai entrar na terra prometida. Ele fala assim: da mesma forma que eu levei Arão no Monte Or, eu vou levar você nesse monte aqui, no Monte Nebo. Por quê? No versículo 51, você prevaricou. Tem uma outra tradução: você ficou nervoso, você prevaricou contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, em Cades Barneia, no deserto de Zim, pois você não me santificou no meio dos filhos de Israel. Por isso que você está vendo a terra diante de você, porém não vai entrar na terra que dou aos filhos de Israel. E ainda não acabou. Capítulo 33, amanhã a gente vai ver sobre a bênção de Moisés. Moisés vai abençoar
E no capítulo 34, aí sim acaba. Essa morte de Moisés está parecendo pregação, né? Ó, tô acabando. E o pastor nunca termina de falar pregação. Está parecendo isso. Mas amanhã Moisés vai morrer. Capítulo 34. Ele já está na beira já. Falta só um pouquinho. Tenha paciência e que Deus abençoe. E olha, vamos começar os livros históricos daqui a 2 dias. Então preste muita atenção. Deus vai ministrar no seu coração. Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.